guitarrista. O cara é um lixo, precisa aprender a tocar ainda, porque era só blim, blom. Os músicos da Legião Urbana, muitas pessoas estavam falando mal aí sobre o guitarrista e também sobre o baterista da Legião Urbana. O próprio Renato queria uma musicalidade simples. Não é porque a banda é simples que não existiu a mente pensante da Legião Urbana. Será? Mais na frente eu vou falar a respeito da composição do Renato, como era que o Renato fazia as canções. Poxa, Bonfá, vamos fazer uma banda? Eu ficava na cola, né, pra montar numa bateria. O Renato Russo, ele queria uma banda simples. A Legião Urbana, ela tinha um guitarrista completamente virtuoso, mas o Renato não queria um guitarrista virtuoso, que era o próprio Eduardo Paraná. O Renato queria algo mais simples, tanto na bateria e também na guitarra, porque o Renato era inspirado por grandes bandas que eram tocadas de forma mais simples, né? Você vê que o Renato tinha essa parte punk e como o próprio Paraná falava, as pessoas vão pensar que eu não sei tocar, mas o Renato dizia, toque simples, né? Era aquela forma que ele queria, aquela ideia que ele tinha na sua cabeça, que era a forma da sua banda. Ele era o líder da Legião Urbana e dono da Legião Urbana, ele queria daquela forma mais simples possível. O Paraná, ele assim, a gente falava, colocava discos assim, olha, ouve isso e tudo. Ah, esse cara não sabe tocar, sabe? E ele queria fazer um outro tipo de som. Então, cada um pro seu caminho, né? Lembra e vê. Hey, que o caminho é um só. É um Pat Metheny do Planalto. O cara toca pra caralho. Toca. Só que imagina, a gente lá, ok, soldados, faz assim, Paraná. Pô, mas isso não é música. As pessoas, o grilo dele, as pessoas iam achar que ele não sabia tocar. Pois é, o Eduardo Paraná tocava muito bem, né? Ele tinha uma técnica completamente virtuosa. Aliás, tem ainda, né, essa técnica. Ele toca muito bem. Ele lembra muito o guitarrista do Catedral, né? O ex-guitarrista da banda Catedral, o César Mota. Ele tem uma versatilidade muito grande, né? E o próprio Renato o elogiou. Vocês viram aí, o Renato sabia da sua técnica, do seu poder musical, mas o Renato na época não queria que a banda Legião Urbana soasse daquele jeito. Ele queria algo mais simples e foi. O Dado também toca muito bem, mas do seu jeito, né? Aquela canção, O Teatro dos Vampiros, que foi feita pelo Bonfá, e a letra foi feita pelo Renato Russo. A canção ficou muito bem feita, os acordes, os desenhos musicais, né? A forma de tocar, vou mostrar bem rápido aqui para vocês. Teatro dos Vampiros dessa forma aqui, acústica. Ficou muito bem feita. E também Vento no Litoral, né? Só um improviso aqui, ficou muito bem feita essas canções e tem algumas canções da Legião Urbana, as músicas que foram feitas pelo Bonfá, Longe do Meu Lado, e também a música O Descobrimento do Brasil e outras foram feitas pelo Marcelo Bonfá. Já a letra é do Renato, né? Como sempre, o Renato é o letrista. Várias vezes o Renato, a música já pronta, o Renato só chegava já cantando, né? Depois da música está pronta, quando era o Renato chegava com a letra já cantando, né? Depois da música pronta, e isso assombrava muita gente, né? Que o Renato estava em casa trabalhando e ali, no momento, vou dar um exemplo. Ele
a forma de composição do Renato, eu vou dar um exemplo aqui, ainda é cedo. A menina me... Ele põe... Aí depois ele colocava a letra. Você vê a música 16 do álbum A Tempestade, o Renato tinha um vídeo que o Renato estava cantando ela em inglês, né? E depois o Renato também solfejando ela, depois chegou com a letra pronta em português, né? E tantas outras canções que o Renato fez assim, né? Giz, o Renato fazendo a música em estúdio, quando foi daqui a pouco o Renato do nada chegou com a letra e já chegou cantando com a música pronta, né? Não ia trabalhar a canção no estúdio, ele já chegava com a canção, a maioria das vezes, a canção já pronta, né? E aí a técnica do Renato, ele era um camarada que lia muito biografias, né? Tinha bastante livros, de histórias de canções, como compor, David Bowie, Beatles, enfim. O Renato era praticamente um colecionador de biografias, né? Sem contar filme, né? Isso aí é muito bom para quem está estudando algo, né? Estudar profundamente e obter resultado dos melhores que estão fazendo aquele determinado assunto. Teve a primeira apresentação da Legião Urbana com o Dado. Foi na casa do Fê. A gente tocou Ainda é Cedo, eu toquei a música no baixo e cantei. O Bonfá tocou bateria e o Dado ficou fazendo barulhinho, que a gente chamava, faz barulhinho que tá jóia. Aí ficava apertando o pedal e fazendo... E aí nasceu a Legião Urbana. O guitarrista, esse cara é um lixo, precisa aprender a tocar ainda, porque era só blim, blom. Pois é, eu mostrei, né, as introduções do Teatro dos Vampiros e também Vento no Litoral, criada pelo Dado Villa-Lobos, e a música do Marcelo Bonfá e a letra do Renato. Estes dois álbuns aqui que eu vou mostrar para vocês, principalmente o A Tempestade, algumas músicas são bem mais difíceis de tocar, eu que toco, né? A respeito das músicas anteriores da Legião Urbana. Um exemplo, o primeiro álbum, né? E o álbum 2, aí até o próprio Renato falou, né? E o Dado que teve algumas coisas que eles queriam complicar a respeito dos acordes, coisas assim, que o primeiro álbum foi muito simples. E já esse álbum aqui, o A Tempestade, existem algumas canções muito bem trabalhadas. Esse álbum aqui foi produzido pelo Dado Villa-Lobos. O Dado Villa-Lobos, ótimas produções no álbum A Tempestade. Na canção aqui, A Laventura, uma produção muito bacana. A música também Natália, que é a primeira música do último álbum da Legião Urbana. Esse aqui foi o último álbum da Legião, o A Tempestade, né? Ou O Livro dos Dias, para quem não conhece. Esse álbum foi lançado em 1996. Foi o último álbum com o Renato ainda em vida, né? O Renato ainda estava entre nós. Esse álbum foi de 1996, muito bacana. A produção da música também, 16. O Livro dos Dias, Quando Você Voltar, produções absolutamente perfeitas, muito bacana a produção do Dado, não tenho o que reclamar. E também o álbum de 1997, O Outra Estação, tem várias canções aqui do álbum A Tempestade também, dois ótimos álbuns da Legião Urbana, e o Dado sempre contribuindo aí com a Legião, não tenho nada a reclamar dos dois músicos da Legião. Eu vejo a entrega deles completamente verdadeira, né? Porque cada músico tem o seu nível. Tem músicos que estudam só aquele nível, tem músicos que estão no nível maior, mas são ótimos músicos. Em breve vou fazer um vídeo falando sobre esse livro aqui. Esse livro é sobre o primeiro álbum da Legião Urbana, né? O primeiro álbum da Legião que foi lançado em 1985. Tudo sobre essa história aqui muito bacana da Legião Urbana na época, né? Esse primeiro álbum da Legião, ele está ali, não tem. Depois foi produzido pelo José Emílio Rondô, né? Um ótimo CD, o de 1985, e a Legião Urbana estava passando por algumas dificuldades, né? Tá até marcado aqui. E a respeito de produção, porque o Renato queria produzir o CD da forma dele, né? O LP na época, fita. E o Renato queria produzir da forma dele, o Bonfá também, mas os produtores sempre existia alguma coisa como alguns atritos, né, na produção,
porque a Legião já tinha uma mente formada, né? O que o pessoal queria era algo completamente diferente. E aí depois o José Emílio Rondô, que foi o produtor da Legião Urbana, ele já tinha produzido a banda Camisa de Vênus, e a Legião Urbana lançou o seu primeiro álbum aí com sucesso, um álbum completamente punk, né? E o pessoal ainda queria algo folk, como a música Geração Coca-Cola, ou algo mais violão, né? E aí a Legião Urbana não lançou dessa forma, né? Lançou uma forma mais punk. Mas a Legião lançou de uma forma punk, né? Para alguns que não entendem aí, a forma punk é uma forma de protesto, com poucos acordes e sempre o punk rock, né? Mas não um punk rock estilo tão Ramones, mas um punk rock de forma de músicas de protesto, né? Em 1987 foi que a Legião Urbana lançou com música mais ainda de protesto, como a canção Que País é Este?, lançado na época, Química também, canção de protesto, e Tédio com um T bem grande para você. Pessoal, vou ficando por aqui. Gratidão a todos. Até a próxima. Se inscreve no canal, deixe seu like, dê uma olhada na playlist. Estamos juntos em prol da arte, da música, contribuindo com o meu trabalho aí jornalístico, musical. Estamos juntos sempre. Valeu e até a próxima, hein?